Final Fantasy VII, um dos jogos mais importantes e aclamados da história dos videogames. E olha, ele é tudo isso mesmo. O jogo é um marco na indústria e por mais que nem todo mundo tenha jogado, todo mundo conhece. E infelizmente eu era uma dessas pessoas. Eu nunca tinha tocado em nenhum jogo mesmo da franquia. E definitivamente não era por falta de interesse, até porque eu amo RPG e gosto bastante de jogos por turno. Então o Final Fantasy sempre me chamou muita atenção, só faltava aquele empurrãozinho pra começar a jogar. E com o lançamento da parte 2 do remake, que por sinal parece incrível, essa vontade de jogar só aumentou. Aí eu decidi que era hora de parar de enrolar e jogar o que viria a ser um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. E essa foi minha jornada jogando Final Fantasy VII 27 anos depois do seu lançamento. Bom, eu joguei a versão da Steam e só com o mod de tradução instalado. E sem nenhum tipo de melhoria gráfica adicionada, sem mod de textura, melhoria na modelagem e qualquer coisa do tipo. E pra falar a real, essa versão de Steam é bem zoadinha, bem problemática. Porque porra, esse port foi lançado na Steam em 2013 e ele vinha rodando a 30 FPS no jogo normal e 15 FPS em batalhas. Pô, é muito decepcionante. E não custava nada os caras alterarem o frame rate, até porque qualquer computador mediano em 2013 já deveria rodar melhor do que um Play 1. Mas beleza, eu sei que tem diversos vídeos na internet e mods pela comunidade que podem melhorar a experiência com o jogo. Eu só não usei mesmo. Mas falando sobre a minha experiência em si, ela não podia ter sido melhor. Cara, eu amei tudo do início ao fim do jogo. Eu aproveitei cada segundo. Pô, é uma história extremamente adulta, com críticas e debates reais do que acontece no nosso mundo até os dias de hoje, 20 anos depois. Além de que eu achei o ritmo do jogo super tranquilo. Claro que vai ter tipo um momento ou outro que não vai ser a melhor coisa do mundo, mas em geral é muito bom. O jeito que a história e a narrativa vão se desenvolvendo, você começa a ficar ansioso, querendo saber o que vai acontecer, animado, preocupado. Porque esse jogo tem uma quantidade considerável de plot twists e plot twists bons de verdade. Então é aquela história que te toca e te faz criar empatia pelos personagens e pelo grupo, que por sinal é super divertido. Você compra a causa dos protagonistas e fica muito incomodado com a organização rival. Muito incomodado mesmo. E conforme você vai avançando no jogo, os seus sentimentos tanto positivos quanto negativos sobre os personagens, eles vão só aumentando. Só que eu falo mais dos personagens depois. Mas agora vamos falar de como inicia toda essa jornada. Bom, logo após essa cutscene lindíssima e super clássica, o jogo começa. E logo de cara a gente se depara com o grupo da Avalanche, que é um grupo ecoterrorista, invadindo um reator com o objetivo de explodi-lo. E nessa brincadeira a gente controla o Cloud Strife, que é um mercenário que foi contratado para ajudar a destruir o reator. E à primeira mão, quando o Cloud começa a falar e mostrar um pouquinho da sua personalidade meio babaca, marrento, você só pensa que ele é um protagonista genérico dos anos 90, anos 2000. Porque por algum motivo tava muito na moda fazer personagens extremamente descolados e com personalidades fortes. Mas não é o caso do Cloud. Quer dizer, ele é assim, só que ele não é só isso. E assim que você vai avançando no jogo, você entende muito mais sobre o personagem, sobre seus motivos, seu passado, e que na verdade ele é alguém muito mais complicado do que parece. Muito mais complicado mesmo. Mas eu deixo pra falar melhor disso mais pra frente. Enfim, a Avalanche consegue destruir o reator Mako, e a motivação deles é muito simples. Esses reatores pertencem à Shinra, que é uma empresa de energia, e ela suga toda a energia do planeta. E isso tá pouco a pouco destruindo o mundo. E isso infelizmente é a nossa realidade até os dias de hoje. Mas enfim, eu não quero pesar o clima aqui, né? Vamos falar da gameplay. A jogabilidade é extremamente atual, não teve nenhum problema com o passar do tempo, até porque isso é uma coisa que é muito comum entre os jogos antigos, eles acabam ficando datados e isso acaba afastando os novos jogadores. Mas não, aqui é bem funcional e super divertido de jogar. E como todo RPG japonês, a progressão se baseia em você explorando o mundo, conhecendo NPCs, visitando vilarejos, pra você saber o que tá acontecendo pelas redondezas e poder progredir no jogo. Então, em geral, o jogo é bem intuitivo.
Mas às vezes, principalmente no mundo aberto, você pode acabar ficando perdido. Mas não é nada que vai atrapalhar a sua experiência com o jogo. É mais um defeitinho da época do que um problema crônico. E bom, já a parte do combate é um RPG de turno. Então você bate uma vez, espera o inimigo atacar, chega a sua vez e por aí vai. E o combate ele conta com 4 funções principais, que são o ataque normal ou o ataque físico, como você preferir chamar. Tem a opção de magias, que tem uma grande variedade de opções para você escolher. Uma aba de summons e uma opção de limit break. E eu vou me aprofundar um pouquinho mais em cada uma dessas opções. E começando pelo ataque normal, ele é literalmente um ataque normal. O personagem só vai até o inimigo, dá o seu golpe, sendo espada, uma porrada ou qualquer outra forma que o seu personagem atacar, e causa dano. E é isso. Provavelmente a coisa mais simples do combate. É só um ataque normal. Agora, ao contrário da função anterior, essa aqui provavelmente é a aba com maior variedade dentro do sistema de combate. E eu tô falando da opção das magias. E essas magias você consegue por meio de matérias, que são umas bolinhas de energia que você consegue explorando o mundo, comprando em lojas, até derrotando inimigos. E essas magias, como você já deve imaginar, se baseiam em alguns elementos, como fogo, raio, gelo e coisas do tipo. Mas elas não vão ficar limitadas só a elementos. Tem outras magias super interessantes, tipo você tacar cometa no inimigo ou fazer uma explosão colossal. E essas matérias você vai posicionar elas da forma que você preferir no seu inventário. E dependendo do jeito que você escolher as suas matérias, você vai poder usar elas tanto de forma individual, como combinadas com outras matérias. Por exemplo, se você colocar só uma matéria de fogo, você só vai causar dano de fogo. Mas agora, se você usar matérias combinadas, você consegue criar um novo tipo de magia. Dando um exemplo simples aqui. Se você juntar a matéria todos, ou all, se você preferir falar em inglês, com essa mesma matéria de fogo que eu falei, você vai causar dano em todos os inimigos. E isso serve para outros tipos de magia também. Tipo, se você juntar a matéria todos com a matéria barreira, você vai criar uma barreira que protege todos os seus aliados. Se você juntar a matéria todos com a matéria de cura, você vai curar todos os seus aliados. E por aí vai. Mas enfim, a opção de magia é uma das opções mais divertidas do combate inteiro. Então eu recomendo você perder um tempinho ali dando uma olhada, uma estudada nas melhores magias, melhores combinações, porque com certeza você vai acabar fazendo alguma combinação de matéria que vai te chamar a atenção e você vai querer fazer ainda mais. Então bora falar dos summons. Então, os summons ou as invocações, como você quiser chamar, é uma parte bem interessante do combate. Essas invocações também são escolhidas por meio de matérias do seu inventário, mas elas não são magias. Até porque elas são muito mais fortes que as magias normais. Só que diferente das magias que você pode usar todos os turnos, aqui você só vai usar uma, 2 vezes por combate no máximo. Esses summons, eles causam muito dano mesmo. E tem todos os tipos de summon, tem dragão, tem demônio, tem fada, tem cavaleiro, tem tudo. No final do jogo tem até alguns summons que o dano total do golpe mata chefe com hit kill. E todas essas invocações têm uma animaçãozinha de entrada. Algumas são quebrando o chão, explodindo, e outras já são tipo monstros de fora da terra tirando um laser enorme no planeta para causar dano no inimigo. E cara, a primeira vez que você vê essas animações, elas são muito legais, muito iradas. O problema é que elas são muito legais nas primeiras 5 vezes que você vê. Depois elas ficam insuportáveis. Porque ter que ver uma animação impulável de 15, 20, até 30 segundos, toda a luta, pô, enche o saco. E agora falando dos Limit Breaks, que pra mim é a coisa mais legal do combate. Os Limit Breaks, eles são basicamente o ataque especial do jogo. É uma barrinha que vai enchendo conforme você bate, sofre dano, e quando ela enche você consegue dar um golpe muito foda no inimigo. E cada personagem vai ter o seu Limit Break próprio. Então o Cloud vai ter um, a Tifa vai ter outro, e por aí vai. E fora que essa barra de especial tem nível. Então conforme você vai avançando no jogo, o nível vai subindo. Então com o tempo você vai ter mais de um especial para cada personagem. E esses especiais variam de combos, cortes, explosões, sempre com uma animação diferente e em geral o dano vai aumentando também. Então além de ser uma opção para você derrotar o inimigo mais rápido, é uma opção super divertida e satisfatória. Até porque não tem nada melhor do que usar um especial, né? Então essas foram as 4 principais funções do combate. E a fim de curiosidade, a minha party variava entre o Cloud, o Red ou a Tifa causando dano físico, o Barret sempre sendo um tanque e a Aerith como suporte e magias. Os outros personagens também são bem legais, tanto em personalidade quanto em gameplay.
mas eu usei eles com menos frequência. Enfim, eu acho que eu já falei o suficiente sobre a gameplay. Então agora vamos falar de outras coisas que também são super importantes pro jogo, que são os gráficos e a direção de arte. E começando pelo óbvio, eu acho que ninguém joga um jogo de 97 e espera ver gráficos excelentes. Na verdade, se você faz isso, você é só louco mesmo. Então, como eu já falei, o gráfico definitivamente não é o atrativo desse jogo. As modelagens 3D são muito simples e as animações chegam até a ser engraçadas. Tipo isso aqui, ó, se liga. Caralho, o cara fazendo a dancinha no Fortnite, Nathan! Que isso, fazendo a dancinha no Fortnite, mano? Caralho! E com um hardware tão fraco, o jogo teve que dar os seus pulos pra fazer algo grandioso e que fosse 3D. Então os desenvolvedores optaram por fazer modelos 3D pra personagens e cenários pré-renderizados. E isso fez muito bem pro jogo. Até porque, diferente dos modelos tridimensionais, os cenários pré-renderizados são excelentes. Eles são cheios de criatividade, cheios de vida, e todos eles são bem diferentes uns dos outros. Eles demonstram exatamente o que a região quer te apresentar, mesmo com uma qualidade de imagem extremamente baixa. Por exemplo, aqui no setor 7, uma área muito importante no início desse jogo, você consegue ver que o design da região quer te mostrar que é um lugar mais pobre, sujo, abandonado. Já aqui na cidade alta, você vê uma cidade bem mais bonita, bem cuidada e mais tecnológica. Mas infelizmente, as poucas vezes que a gente visita a cidade alta, ela tá parcialmente destruída. Mas acho que mesmo assim dá pra perceber a diferença. Por exemplo, olha essas duas casas que ficam nas favelas e compara com essa outra casa que fica na cidade alta. É bem visível a diferença, né? Então Midgar é uma cidade que tem problemas socioeconômicos escancarados na sua cara. Tanto que a classe alta mora literalmente acima da classe baixa. Então a direção de arte desse jogo é um ponto muito fora da curva. Cada cenário tem sua própria personalidade e envelheceu super bem. Eu só acho que os cenários tinham que ter tido um upscale gráfico, porque os modelos 3D em alta resolução causam uma certa estranheza nos cenários pixelados. Só que a Square não quis gastar uma graninha extra, né? Tá passando fome, pelo visto. E falando agora da trilha sonora, é praticamente um poupa-tempo, né? A franquia Final Fantasy é uma das mais prestigiadas quando se fala de música. Então aqui não é diferente, a trilha sonora de Final Fantasy VII é excelente. E citando algumas aqui por cima, obviamente eu diria a música tema do Costa del Sol, a trilha sonora ali da região do setor 6 e obviamente a música de batalha. Enfim, citar só 3 músicas desse jogo é um pecado. Eu recomendo que tire qualquer tempinho que você tiver pra escutar as músicas de Final Fantasy VII. Inclusive a música tema do Sephiroth eu diria que é top 3 melhores músicas para se apresentar um personagem. E antes de ir pra história, eu queria falar de uma coisinha que eu não gosto muito desse jogo, que é o mundo aberto. Mas calma, não me prendam, eu não acho que seja exatamente ruim, mas eu acho que seja uma parte mais complicada do jogo. Eu vou explicar. O que mais me pega no mundo aberto desse jogo é que ele é muito grande. E obviamente por limitações da época, ele não tem praticamente nada, além de que os cenários são todos em geral muito parecidos. Então frequentemente você vai se pegar perdido pelo mapa. E por mais que tenha um minimapa pra te ajudar, ele não serve pra nada, ele é inútil. Eu detesto o minimapa desse jogo, eu detesto muito. Com certeza foi a coisa que mais me irritou durante o jogo. Uma hora eu tive que arregar e ver um mapa melhor na internet. Pra galera da memória boa ou pro pessoal que já é veterano no jogo, talvez isso não seja um problema tão grave. Mas pra mim foi terrível, eu vira e mexe esquecia onde ficavam as cidades e eu queria voltar lá e me perdia. E fora que é meio lento pra você andar de cidade a cidade nesse mundo aberto. Então conforme você vai ficando perdido, a situação só vai piorando. Porque além de você estar perdido, você ainda vai passar por várias batalhas aleatórias no meio do caminho, que com o tempo foi me tiltando. E claro que existem formas de acelerar esses percursos. Você pode usar um chocobo, um carro, um submarino. E inclusive esses veículos desbloqueiam lugares que só eles podem acessar. Mas esses transportes não são assim tão práticos quanto parece. Por exemplo, se você sair de cima do chocobo, ele foge. O carro às vezes não passa de certo lugar e aí você tem que deixar ele lá. Então não é uma mecânica que eu acho que justifique o mapa ser tão vasto. Eu realmente entendo quem acha essa parte fundamental e goste dela, mas na minha opinião, junto com os gráficos, que obviamente são feios, eu acho que essa é a parte mais datada do jogo. E pra piorar um pouco a minha experiência, eu joguei o jogo inteiro sem saber que dava pra fugir da batalha. Inteiro, eu fiz todas as batalhas aleatórias que apareceram. E bom, depois de reclamar só um pouquinho desse jogo, vamos falar da parte que pra muitos é a coisa mais importante no RPG, a história e os personagens. E como eu disse antes, esse jogo tem muitos tópicos e críticas sérias à sociedade.
É um jogo extremamente adulto e que mostra o poder das pessoas mais influentes sobre as pessoas mais fracas. A Shinra, que é a organização rival, ao decorrer do jogo só vai piorando, tendo cada vez mais atitudes problemáticas e desumanas, mostrando que eles pouquíssimo se importam com as pessoas ou com o planeta, porque além de estarem destruindo o mundo, eles matam, sequestram e fazem experimentos terríveis em humanos. E tudo isso é muito camuflado pelo poder de influência que eles têm. Eles conseguem mascarar praticamente todo o ato terrível que eles queiram cometer. E além dos exemplos que eu falei agora, em certa parte da história eles decidem matar a Avalanche. E a ideia deles para fazer isso é derrubar a plataforma do setor 7 inteira em cima das favelas, destruindo a cidade e matando milhares de inocentes. E para sair por cima nisso, eles ainda jogam a culpa na Avalanche, falando que foi mais um ato terrorista que eles cometeram. Então, além de lutarmos com um vilão extremamente poderoso e perigoso, a gente ainda tem que se preocupar com o sistema corrupto da Shinra. Mas mesmo com tantas mensagens e acontecimentos pesados, o jogo consegue se manter leve e tranquilo de jogar. E quando eu digo isso, eu quero dizer que Final Fantasy VII sabe dosar muito bem os momentos de ser sério ou ser engraçado. Isso é uma coisa que eu falei pouco até agora, mas o jogo é cheio de alívios cômicos. As partes de calmaria em que os personagens só estão se divertindo ou fazendo coisas engraçadas encaixam muito bem, porque elas servem como um desafogo das partes mais pesadas. Então, por exemplo, o Cloud ter que se vestir de mulher pra infiltrar a base do Dom Corneio é uma coisa muito engraçada, porque ele é um personagem que definitivamente você não espera que ele vai fazer isso, vai completamente contra a personalidade dele. E isso serve pra outros personagens também, tipo Barret, que é todo brutamon, tipo, mas quando vê a filhinha dele fica todo fofinho. E tudo isso cria um laço entre o jogador e os personagens. Você se diverte e se importa com eles de verdade, como se você fosse parte do grupo. E uma das coisas que eu mais quero ver no remake são essas ceninhas de interação entre os personagens. Eu acho que tem potencial pra melhorar ainda mais o que já é bom. E já embalando no assunto dos personagens, eles são super criativos visualmente. Eles esbanjam diversidade e cada um tem sua própria personalidade. E fora que todos os personagens têm um trabalho por trás, seja mostrando seu passado, seja com um flashback, ou até mesmo melhorando como pessoa ao desenrolar do jogo. E isso é um ponto super positivo pro jogo, porque é um trabalho de escrita de personagens excelente pra época e para suas limitações. E por mais que algumas histórias dos personagens sejam mais simplificados, como o do Barret ou da Aerith, é muito legal que tenha, porque assim você se aprofunda mais nos personagens e faz o jogador se aproximar mais deles. E eu verdadeiramente acho todos os personagens desse jogo muito bons, mas não tem pra onde correr. Dois personagens desse jogo roubam completamente a cena, que são o Cloud e o Sephiroth. Não tem como falar de Final Fantasy VII e não falar do Sephiroth, um dos personagens com a maior presença de todos os jogos que eu já joguei. E ele não só é fodão, como ele também é um baita personagem. Então bora conhecer um pouquinho mais do Sephiroth. Desde o início, o jogo vai fazer um mistério sobre o personagem, sobre quem ele é, como ele é, ou se ele tá vivo. Mas a única coisa que o jogo deixa claro é que ele é extremamente perigoso. E ele vai te alimentando com isso, alimentando sua curiosidade e até o medo que você cria do personagem. E esse hype criado em cima do vilão não só é correspondido, como é absurdamente superado. Bom, a apresentação em que você descobre que o Sephiroth está vivo é perfeita. Acontece o seguinte, você está subindo o prédio da Shinra e em certo momento começa a encontrar corpos mortos e rastros de sangue por todo lado. E conforme você vai passando de andar, essa cena vai se estendendo e até piorando. Quando você chega no topo do prédio, você se depara com o presidente empalado pela espada do Sephiroth. E ali você tem certeza que ele tá mais vivo do que nunca. E assim, eu realmente consegui comprar a trama do jogo mesmo com os gráficos feinhos. Então eu verdadeiramente ficava em choque vendo o Sephiroth destruindo tudo e todos. Pô, o jogo simplesmente te mostra uma cena de uma cobra do tamanho de uma montanha que foi empalada pelo Sephiroth. E além de todos os feitos que o personagem tem durante o jogo, ele ainda tem uma trilha sonora absurdamente imponente. Sério, Final Fantasy VII fez um trabalho incrível em hypar o antagonista. Mas não é só de momentos fodas que ele vive. E com o decorrer do jogo, você vai visitar flashbacks do Sephiroth. E aí sim você entende o motivo dele ter ficado
assim. O Sephiroth é simplesmente mais uma das vítimas da Shinra, uma pessoa que foi criada exclusivamente para ser uma arma humana, sem saber sobre suas origens ou quem ele é de verdade. Ele simplesmente não tinha escolha, ele só seguia as regras que eram impostas para ele desde que ele nasceu. E mesmo só seguindo ordens, ele não era uma pessoa terrível. Ele até que era gentil e ajudava os outros. Mas isso foi só até aquele dia em Nibelheim. O dia em que ele descobriu toda a verdade da sua vida. Mas eu não vou falar 100% da história do Sephiroth porque eu não quero spoiler tudo. Mas com certeza ele virou o meu vilão favorito da história dos videogames. E falando do Cloud agora, ele é outro personagem muito bom. E como eu disse antes, ele não é só um personagem Ed fodão. Ele é mais que isso. O Cloud no começo é um cara extremamente marrento, poucas ideias, trata todo mundo mal e é babaca com frequência. Além de frequentemente reafirmar que ele é um ex-soldier de primeira classe. E isso é só um ponto em que o personagem evolui com o tempo. Ele começa a fazer amizade com os membros do grupo e para alguns até se abre mais. Mas uma das características mais importantes do personagem é o fato dele sempre sofrer com dor de cabeça, pesadelos e vários pensamentos intrusivos. Então você notava que tinha alguma coisa de errada com ele. E meu amigo, quando o jogo te mostra a real história do Cloud, é um baita plot twist. E a forma que isso foi feito dentro da gameplay da época é simplesmente insana. Muito bem dirigida e consegue te passar toda a emoção da cena. E assim como o passado do Sephiroth, eu também não quero spoiler 100%. Mas basicamente o Cloud tinha perdido grande parte da sua memória. E o jogo te coloca numa posição em que vocês dois descobrem juntos o que realmente aconteceu. E isso é muito foda, porque você se surpreende junto com o personagem. E essa trama é super bem escrita, porque é uma coisa que o jogo vai te instigando ao decorrer da história. E depois de descobrir tudo, o Cloud simplesmente tem um burnout. E isso é um tema extremamente forte, você vê o quanto isso abala o personagem. E depois de um tempo em que o personagem se recupera, em que ele tá mais renovado, mais leve, mais natural, você comparar as cenas do início do jogo em que ele era babaca com o final, é muito evidente a diferença. Então, mesmo sendo uma pessoa extremamente traumatizada e cheia de problemas, ele ainda segue em frente por um bem maior. E sério, eu acho isso incrível, ganha muitos pontos comigo. E eu discordo totalmente de quem fala que o Cloud é só um personagem sem graça, sem carisma, ou até um personagem ruim. E a conclusão dessa história é excelente, a reta final inteira é muito boa. Mostra como o grupo tá unido para lutar contra uma força maior, mesmo sem saber se eles vão sobreviver. Enfim, eu esperava que eu ia gostar desse jogo, mas eu não tinha ideia de que eu ia amar tanto. Essa é uma daquelas obras que mudam a forma que você vê novos conteúdos. Seja jogos, séries, filmes ou qualquer outra coisa. Eu joguei ele inteiro sem enjoar ou sentir cansaço. Eu acordava querendo jogar e dormia pensando no jogo. Esse jogo é uma obra-prima na história dos videogames, que vai ficar por muito tempo na memória de quem jogou. Se você consegue superar a barreira gráfica e o combate por turno, que eu sei que é algo que não agrada a todo mundo, cara, não perde tempo, joga Final Fantasy VII. É uma experiência única, obrigatória. Todo mundo devia jogar esse jogo uma vez na vida pelo menos. E agora eu pretendo jogar os 2 remakes, que talvez seja uma ótima pedida pra quem não quer jogar o original. E eu tô bem ansioso pra ver um dos meus jogos favoritos completamente atualizados pros dias atuais. Com certeza vai ser muito divertido. E é isso. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e até a próxima.